Eu quero falar um pouquinho aqui também com o Luca Bassani, porque o presidente Lula falou sobre o cessar-fogo em Gaza e disse o Lucas Martins, nossa, hoje eu tô assim, segunda-feira, daquelas brabas que eu não tô acertando o nome de ninguém. Então, se eu errar o nome de alguém aí, a hora que aparecer a imagem aqui, vocês entendam, tá? Eu entendi Luca Bassani. Mas é o seguinte, eu quero falar com o Lucas Martins, porque o presidente Lula falou sobre o cessar-fogo em Gaza e disse que o Brasil não tem um problema com Israel, mas sim com Benjamin Netanyahu. Vamos então entender as repercussões dessa fala com o Lucas Martins, lá de Brasília. Fala aí, meu amigo, bem-vindo. Sou eu mesmo, Evandro. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a nossa audiência. Uma ótima semana para nós. Olha só, o presidente Lula fez um discurso hoje mais cedo numa viagem internacional onde ele está na Itália, né? No Fórum Mundial de Alimentação, e falou um pouquinho sobre esse contexto diplomático envolvendo Israel e Hamas. Ele afirmou que não tem nada contra Israel, que o problema é com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro aí de Israel. Vamos ouvir um trechinho aí da fala do presidente durante o discurso que ele falou sobre todo esse contexto diplomático envolvendo Israel e Hamas. O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema com Netanyahu. Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive lutando contra a atitude do Netanyahu. Nós sabemos que o povo judeu não concordava em muita parte com aquela guerra. Eu estou feliz porque, veja, eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. O fato do presidente Trump ter ido a Israel, ter ido no parlamento, ter falado, é um sinal muito importante. E agora vai ter reunião no Egito com os países da Europa. Eu acho importante. Eu espero que aqueles que ajudaram Israel na sua posição de virulência, agora ajudem a ter uma paz definitiva. Pois é, Evandro, olha só, não é a primeira vez que o presidente Lula se manifesta em relação a Benjamin Netanyahu. E devido a todos esses posicionamentos do presidente em relação a algumas críticas, algumas afirmativas em relação ao primeiro-ministro de Israel, ele foi classificado como persona não grata aí por Israel em relação a todo esse contexto, a todas essas manifestações. Volto com você. Muito obrigado, Lucas Martins. Um abraço para você, bom trabalho aí em Brasília. Ô, Bruno Musa, eu quero saber a sua avaliação sobre essa manifestação do presidente Lula. Desde o retorno dele ao poder, o Brasil deixou de fazer parte de algumas colaborações com Israel diante do que o próprio presidente Lula diz por conta do primeiro-ministro e não em si do Estado de Israel. Mas esse é o momento para se diferenciar ambas as partes, porque independentemente do que se pensa ou não do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é ele que está à frente no poder lá em Israel, pelo menos por enquanto. Pois é, Evandro, esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção da fala dele. Quando ele falou o Brasil tem problemas com Netanyahu, alto lá. Talvez seja ele na pessoa física que possa ter. Mas ele não pode coletivizar o sentimento como um país inteiro tem problema com Netanyahu ou com qualquer outra pessoa. Isso é algo dele. O Brasil não tem problemas com Israel, mas tem problemas com Netanyahu. Fale por si. Tudo bem, ele é o representante ali do Brasil naquele momento, mas eu particularmente sou contra esse tipo de coletivização. Dá a impressão que o país como um todo é contra Netanyahu. E aqui sem juízo de valor com A ou B. Da mesma maneira, quando ele falou que para ele o Nicolás Maduro não tinha feito nenhum problema nas eleições, não tinha fraudado as eleições, ali ele deu a opinião dele, não a opinião do Brasil como um todo. Então, gostaria de fazer sempre essa ressalva, porque eu, mais uma vez, não me sinto representado pelas falas do presidente. Mas, mais uma vez, eu acho que ele poderia ter... O Brasil não está no meio desse conflito. O Brasil não foi chamado e não precisa entrar, não tem porquê. Então, ter uma opinião no momento em que é tamanha importância para o mundo, como nós falamos, um momento histórico, como foi muito bem colocado aqui pelos companheiros, um momento histórico que o mundo está passando, a gente está vendo pessoas em festa, reféns que estavam em cativeiro desde 2023, voltando para suas casas. Então, eu acho que daria o Brasil, como não é
um ator, o protagonista no meio dessa guerra como um todo, seja do lado A ou do lado B, as declarações, no meu entender, não têm sentido nenhum. Mais uma vez, ela carece de estratégia. Mais uma vez, me dá a impressão que quando ele fala isso, ele pode provocar, de repente, os Estados Unidos ou provocar Israel quando ele não precisa. Mantenha para ele a opinião dele. Então, mas, de novo, eu acho que falta estratégia na comunicação como um todo, não vejo necessidade. Não estou reprimindo ele de ter a opinião dele, eu apenas discordo. E tudo bem, eu sou aquele que vou defender o teu direito de dizer aquilo que você quiser, especialmente se a gente discorda dele, que tenhamos liberdade para debater. Mas tem certos momentos que a tua opinião não muda em absolutamente nada. Então eu acho que, estrategicamente para o Brasil, não vejo muito sentido nesse ponto, entendeu? Sim. Mas é um dia realmente histórico e eu acho que merece ser comemorado. Agora, 4h24, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Piperno, eu quero saber de você, se entende que o presidente Lula comete um equívoco ao generalizar. O Brasil não tem nada contra Israel, tem contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em vez de talvez personificar nele ou no próprio governo. O governo não tem nada contra Israel, mas sim contra Benjamin Netanyahu. Sim, o governo brasileiro, assim como mais de 150 governos em todo o mundo, tem muita coisa contra Netanyahu. Aliás, que foi alvo de um esvaziamento total, sim, lá nas Nações Unidas. Um protesto dos países. Exatamente. Houve lá um protesto quando ele discursava na Organização das Nações Unidas e aquilo ficou muito claro o repúdio da maior parte das nações do mundo em relação a esse ministro que tem as mãos manchadas de sangue. Aliás, quando o Eliseu, por exemplo, falou em anistia, e que o Trump teria pedido uma anistia a Netanyahu, não é uma anistia do governo, do presidente de Israel em relação a Netanyahu, mas sim do Tribunal Penal Internacional. Ele não pode viajar, ele só vai para os Estados Unidos porque lá o mandato do tribunal não é reconhecido, não tem alcance. Se ele vier ao Brasil, se ele for, por exemplo, para a Europa, ele é preso, ele tem que ser preso. Aliás, houve, inclusive, um vexame internacional dele sair dos Estados Unidos, depois do discurso da ONU, tem que dar a volta ao mundo para chegar até Israel, porque ele não poderia sobrevoar diversas regiões do planeta. Mas você acha que o presidente Lula acerta, então, a dizer o Brasil não tem nada contra Israel, mas contra o primeiro-ministro? Eu acho que sim, eu acho até porque, veja, não podemos esquecer que o presidente Lula, ele foi alvo, inclusive, de um absurdo pedido de impeachment aqui no Brasil, que tem mais de 150 assinaturas, quando lá atrás, 2 anos atrás, no começo do conflito, ele deu declarações muito duras contra o governo de Israel. Naquele momento, inclusive, ele errou o tom. Mas aí, naquela época, se dizia que, olha o absurdo que a gente teve que ouvir, que o Brasil ficaria isolado. De repente, é o primeiro-ministro de Israel que tem o repúdio de mais de 150 países em todo o mundo. Então não foi exatamente o Brasil quem ficou isolado. E por sinal, nós vimos no final de semana retrasado as centenas de milhares de pessoas que foram às ruas em várias cidades importantes da Europa pedindo o fim da guerra e a saída de Netanyahu. Como é que você avalia, Zé? Pois recentemente eu conversava aqui com um grupo de deputados da Comissão de Relações Exteriores e um grupo foi a Israel tentar demonstrar isso aí, de que o Brasil hoje é considerado um país não alinhado e adversário de Israel, né? Então, oficialmente, para Israel, o Brasil não está na linha de aliados. E um grupo de parlamentares foi a Israel para conversar com o Netanyahu, com representantes do parlamento e tal, e autoridades dizendo o seguinte, olha, não é bem assim. É o presidente Lula e suas lideranças, ou seja, é o governo brasileiro. Não tem como desvincular o Lula do governo brasileiro. Foi eleito para falar em nome do Brasil. Ele fala em nome do Brasil. Mas é evidente que não é um pensamento geral, tanto é assim que o próprio Congresso Nacional se preocupou e foi fisicamente lá em Israel dizer isso. Não é o Brasil. Porque os dois se estranharam de uma maneira muito forte. Não esqueçamos que Netanyahu colocou Lula como persona não grata em Israel. E a partir daí, a coisa piorou e desandou, e Lula fez duras críticas
a ação dele contra o Hamas. Eu entendo que ele tinha razão e foi muito grave o que o Hamas fez, e ter um vizinho assim é bom decidir logo, né? E ele foi bem além do que se imaginava, né? Mas, enfim, voltando a essa relação, não tem como desvincular. O Lula fala em nome do governo brasileiro, né? Amanhã entra outro presidente que vai reatar relações com Netanyahu e vai reatar relações com Israel. Eu lembro que existem muitos tratados, inclusive na área militar, Brasil e Israel, que não foram suspensos. Exatamente, Zé Maria Trindade. E, Alan Gani, só para a gente arrematar, eu quero falar sobre os próximos passos contigo, porque a transição, nesse momento, ela está bastante nebulosa, embora haja o acordo, mas a gente precisa entender de que maneira que as autoridades vão se envolver diante de um pedido de quem está no território de Gaza, de que todo o tema seja tocado por palestinos e que não haja a interferência de autoridades internacionais. Mas o próprio representante do governo palestino, que é o Mahmoud Abbas, ele está numa situação delicada também, tanto que não convoca eleições porque sabe que pode perder esse posto se isso acontecer. Diante de todas essas inconsistências, dá para acreditar numa segunda parte desse projeto de maneira robusta? Olha só, Evandro, a fase 2 é muito complicada, é muito difícil. Além dessa questão que você levantou, você tem um outro problema, que é justamente o Hamas entregar as armas. O que é um grupo terrorista sem armas? Acabou o grupo terrorista, né? Será que o Hamas quer acabar, né? Eles querem perder esse protagonismo de grupo terrorista, acabar, enfim? Evidentemente que não, né? Eles querem continuar com as armas. Então, esse é um grande desafio. Tem um outro desafio também, Evandro, que é justamente Israel retirar todas as tropas e deixar essa transição para a comunidade internacional. Quais serão os países que Israel vai aceitar que toque esse processo de transição? Por exemplo, o Egito quer a retirada de Israel. Por isso que o Egito apoia o boots on the ground dos Estados Unidos ali, quer dizer, uma força de paz americana mesmo, que seria uma garantia da retirada de Israel. Mas olha como que é bastante delicado e bastante complicada essa situação. Por exemplo, se entra uma força de paz da Indonésia, maioria muçulmana, os países que mais têm muçulmanos do mundo, Israel já seria contra, né, essa retirada. Então essa fase 2 já é muito complicada.